começando mais um Pod Arena, trazendo histórias incríveis pra você que tá aí acompanhando, né, Bianca? É isso mesmo, Mi. Tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui com você mais uma vez. Que alegria! Nós estamos prestes a começar mais um Pod Arena e esse tá especial. Um programa mais que especial. Hoje nós temos um convidado que atuou na área do rodeio, locutor de rodeio, narrou para multidões. Hoje ele continua falando para multidões, mas com um chamado especial. Ele ouviu um chamado especial de Deus. Isso mesmo, Renato Quadrelli é o nosso convidado de hoje. A gente vai conhecer um pouco mais desse homem, desse profissional, desse homem de Deus. Contando um pouco mais de como foi essa transição, né, Renato? Tudo bom? Tudo bem, Michele. Prazer te rever depois de tanto tempo. O prazer é nosso. De alguns anos. Prazer te conhecer, Bianca. Bem-vindo! Sempre te vi aí na internet da vida, viu? Olha, tava até que falando aqui legal. pra Michele, né? Que ela foi a que abriu a porteira para essas mulheres Isso é aí verdade. desfrutar, né, desse momento da mídia, do jornalismo e quão importante vocês são pra TV brasileira, viu? Muito Parabéns obrigada. desde já. Obrigada. E obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, é uma honra te receber. Já vou pedir desculpa, porque a gente vai ter que contar a sua história. A gente vai começar lá desde o início, então Vambora. a gente vai dar uma cutucada, tá? Eu sei que você é um homem que está preparado para passar por todas as perguntas aqui, né? Pode ir pra cima, vamos lá. Pode Arena. Na arena tem Vai que ir pra começar, cima. então, Abriu Pode a Arena. porteira, é Vamos só ir lá, que então. Oi. Renato, você nasceu em que cidade? Clementina, interior de São Paulo, ali pertinho de Araçatuba, Braúna, Luisiânia, que é a terra que eu me despedi lá das arenas de rodeio. Clementina, uma cidade ali, acho que deve ter hoje 9 mil habitantes, 10 mil habitantes. Quando você nasceu lá, tinha 2, né? Tinha 3, na verdade. Tinha 3. Por isso que eu imagino que cresceu um pouco. Mas é Clementina, bem interiorzão do nosso estado de São Paulo. Ô, Renato, e como era você criança? Conta um pouquinho pra nós da sua infância, dos seus planos naquela época. Quem foi você? O Renato era uma criança que ia na escola, ganhou um microfone de 1,99 da mãe com 5 anos de idade e começou a brincar de imitar locutor de rodeio que ia lá na Olha! festa, que era o Paulinho Pena Branca, tinha Irmãos Bertans, que era de Penápolis, Irmãos Gêmeos, que era locutor, não sei se vocês conhecem, mas faz parte das antigas, e o nosso saudoso Júlio César narrava naquela cidade também, e eu imitava de narrar rodeio, alguns versinhos, e foi assim que começou a minha paixão aí por narrar, paixão pelo microfone. Mas o dom, então, da comunicação, de se expressar, já vem desde garotinho, então, desde criança. Desde garotinho, Michele. Meu pai é uma pessoa muito simples, trabalhou na área da mecânica, não tem nada a ver com comunicação, mas é uma pessoa muito falante. Eu acredito que eu puxei alguma coisa pra ele, sim. Ô, Renato, e naquela época você já tinha expectativa do que queria ser quando crescer? Eu tinha. Eu pegava, fazia uma malinha, minha mãe me deu uma... Sabe aquelas malas? Não é essas de rodinha, as bolsas mesmo. Ela costurava numa fábrica de costura, chamava Atlanta, se não me falha a memória. E eu tinha muita saudade, assim, da minha mãe. Meu pai trabalhava fora e eu ficava com uma cuidadora na época, de criança, era filho único. E eu fazia aquela mala, colocava a bota, a calça, a camisa e o chapéu por cima. Já era locutor. Olha Já Aí, queria ser locutor. aí eu falava assim, e eu brincava, eu fazia uma cabaninha lá no quintal da casa e falava assim, vou viajar pro rodeio. Aí eu montava na minha motoquinha, ia lá naquela barraquinha e lá era o alojamento do rodeio. Quantos anos você tinha nessa época? Era de 5 a 8 anos essa época. Desde muito pequeno. Desde muito e você pequeno. tinha alguma referência dentro da sua família que te deu essa inspiração? Porque desde muito novo você já Muito sabia o que você queria seguir. Os meus avós, né? Meu avô paterno sempre teve um sítio, então quando eu vinha de Clementina, Potirendaba, que é a terra natal do meu pai, onde eu resido hoje, a gente ia pro sítio, então eu andava a cavalo, andava de charrete, ele me levava pro sítio 4h30 da manhã para tirar leite, com meu tio, com meus primos, então isso já vem da infância da família do meu pai. E meu avô também sempre foi caminhoneiro. Então, você vê, tem sítio e trecho, né? E nós que é do Ninguém rodeio. ligado ao rodeio, mas no trecho ali que... Aí eu tinha o Silvinho, que é meu primo, que mexia com boi de rodeio ali na cidade. Era ele, o Silvinho, Achamos a raiz. Silvinho, o Leozinho e o meu primo Zeca. Eles tinham uns bois juntos e, na verdade, o Silvinho era o carro-chefe. E a gente ia nas arenas do Sigmar Colatruglio, do Nossa, Márcio Goloni, que da legal. TQP, que tinha sítio ali. E aí eu comecei a ver que aquele sonho talvez estava mais próximo, porque a gente se muda de Clementina
para Potirendaba. Desde muito cedo você estava ali inserido no meio do rodeio, onde você ia criar uma raiz tão forte, mas e a fé nessa época, Renato? Você já era conectado a Deus da forma que você é hoje? Sua família já frequentava? Já ia pra igreja? Não, nós sempre fomos da igreja católica na época, e eu fiz crisma, a primeira comunhão, fui coroinha, sou afilhado de padre. É muito interessante toda essa história, né? E só que eu não frequentava tanto como eu frequento e como depois que eu tive um encontro com Deus. Mas assim, independente da placa da igreja, nós que somos do rodeio temos fé, sempre acreditamos em Deus. Aliás, é impossível estar dentro de uma arena, num esporte tão radical e perigoso e não ter a fé em algo, né? Então, sempre tivemos uma fé, sempre fomos aqueles que oravam ali no fundo dos bretes, no hotel, pedindo proteção para Deus desde o momento de sair de casa. Então, essa fé veio estabelecida assim de uma família cristã, né? Embora era do catolicismo na época, mas que direcionava sempre a ter essa comunhão com esse ser supremo chamado Deus. A religião, ela é coletiva, mas a fé, ela é individual. Exatamente. Eu acho que essa chama, a gente já traz ela desde pequeno, né? Exatamente. Essa coisa de acreditar e buscar alguma coisa, ou nem saber o que está buscando e sentir um vazio, alguma coisa, mas sentir que falta alguma coisa ali e buscar. Eu acho que isso é bem legal. Quando você frequentava a escola, a igreja, na parte aí da primeira comunhão, você foi uma criança arteira, Renato? Arteira não, saudável, porque agora eu tenho filha, eu não falo que é arteira. Eu falei, mas a gente é uma criança saudável, ela vai fazer umas artes de A gente muda a narrativa, né? Muda totalmente. Mas eu sempre fui assim... eu era introvertido no início, porque eu sou de um tempo que os nossos pais, eu acho que ele passa por aquela transição dos nossos avós, não podia falar muito, né? Eu lembro que meu pai falava assim, se meu pai olhasse, eu já sabia o que ele queria. Então, às vezes, por ouvir isso dos pais, na minha infância, eu também não tomava tanta decisão assim rápido. Mas nas oportunidades vagas eu fazia arte, sim. Minha mãe uma vez pegou em cima de uma motoquinha com uma faca querendo cortar uma melancia. Então, era bem arteirinha. Meu Deus. E na escola, já aprontou alguma coisa? Não, na escola não. Uma vez só dei uma pedrada no olho de um menino. Foi sem querer, sabe? Saudável, de uma forma saudável. A gente tava brincando e acertou o olho dele. O abençoado foi apedrejado. Foi um erro de cálculo ali, foi na hora um erro da de cálculo, literalmente. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Renato, pá, tirou a primeira pedra. Brincadeiras à parte, é legal. A gente vê que você vem de uma infância aí saudável. É uma coisa de criança, faz parte, né? Passar por todo o processo. E não vamos deixar seu filho assistir esse episódio, pode ficar tranquilo. Ô, Renato, mas já aproveitando que a Michelle tá falando sobre filhos, sobre essa questão da vida saudável, você tenta trazer para a criação dele essa energia que você tinha quando criança, mas principalmente o respeito que seus pais passaram para você? A forma da criação, porque hoje em dia a gente vê que tá diferente, né? Sim, hoje tá muito diferente. Inclusive, eu como aluno de psicologia hoje, vejo o quão é importante ter diálogo, né, com os nossos filhos. E é como eu disse, na época dos nossos avós, pais, vem uma transição que não tinha muito espaço para diálogo. Ou você faz do jeito que eles queriam ou não. Os meus pais sempre me deram muito amor, carinho, né? Não tive, naquela infância, quando vocês falam lá da infância mesmo, tanta presença diariamente. Por quê? Todos trabalhavam fora e às vezes eu ficava sozinho. Hoje a gente tem uma outra oportunidade de cuidar de filhos, né? Hoje a gente consegue levar os nossos filhos para alguns lugares, de trabalho principalmente. Então isso acaba agregando. E isso que faz o desenvolver do ser humano, né? Eu acho que antigamente as crianças, nós éramos criados para seguir um sistema. Exato. A gente seguia um molde, um exemplo. Hoje a gente cria os nossos filhos para eles pensarem. Claro, tem regras. Exato. Nós queremos que eles se tornem cidadãos de bens, mas que eles pensem por si só e saibam ali, né, discernir o certo do errado. A gente tem, é o que eu brinco com meu marido. A gente não pode proibir os nossos filhos de sair na chuva. E o mundão aí tá chovendo pra caramba. A gente tem que dar um bom guarda-chuva para ele não se molhar. Exatamente. Então, eu acho que a gente tá as mudou ferramentas, por isso, né? Eu acho que mudou muito a forma de criação dos filhos por isso. O mundo Exato. mudou. A gente poda, porque toda árvore boa você poda para ela crescer mais fortalecida, mas sempre dando direcionamento. Eu e a minha esposa é pedagoga, né? E ela sempre ensina muito bem o nosso filho, na minha ausência, porque a mulher sabe edificar a casa, né? E a gente deixa ele ser ele. Eu falo para ele, Davi, você não tem que ser igual ao papai, você não tem que ser literalmente igual à mamãe. Você tem a sua identidade que Deus te deu. Então a gente
gente deixa ele ser ele ao máximo. Sempre, como a Michelle disse, coordenando, instruindo, direcionando, para também não viver tão solto assim, porque esse mundão tá complicado. E acompanhar o crescimento do seu filho, a identificação da identidade dele, reflete também em um pouco de você, um pouco da sua esposa, porque os filhos carregam, de uma certa forma, as raízes paternas. E para você, como é acompanhar esse crescimento e viver tudo isso? É uma escola. É uma escola. Às vezes eu me vejo nele. Por exemplo, é normal qualquer ser humano, qualquer indivíduo, ele passar pela birra, dele passar pela fase talvez da rebeldia. Agora ele está com 11 anos, vai entrar em uma pré-adolescência, ele vai começar a dar as teimadas, ele já não gosta que pinte o cabelo do jeito que a gente quer, ele que tem que dar o retoque final, a roupa, essas escolhas. Então tudo isso é aprender, é lembrar também da minha infância, quando a gente queria vestir uma roupinha, queria estar com um sapatinho, e a gente acostuma dar essa liberdade para ele, para que ele também venha se descobrir. Mas sempre falando, filho, dá para melhorar aqui e ali, porque nós somos seres individuais, ele tem que ter voz, né? E muitas vezes, no passado, muitas pessoas não tinham voz nas suas famílias, e aí que cresce, talvez, Michelle, que vai surgindo talvez aquele vazio de não se conhecer, de será que eu vou agradar fulano, será que eu vou agradar Bertano? E a gente vai perdendo essa identidade. Então hoje a gente tem a oportunidade, através do conhecimento e da experiência de vida, de direcionar de uma forma mais leve e deixar eles se identificar quem eles são nesse mundo. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa fase da família. A gente sabe que você sempre foi muito apaixonado pelo esporte, Sim. pelo rodeio, sempre teve o dom da palavra. Como que foi essa sua chegada no esporte? Tinha lá o primo que tinha boi, mas aí como que nasceu o locutor Renato Quadrelli? Como começou a sua profissão? Eu tinha deixado de mão uma vez, Michelle, que eu fui narrar em Clementina e ia ter um rodeio de carneiro. Aí deu uma chuva, os boi machucou os carneiros e aí teve um tropé lá no fundo dos bretes, aquela coisa toda que vocês sabem. Peraí, é o seguinte, a gente já vai continuar esse assunto, vocês gostaram agora, né? Falou em rolo e confusão, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta com o Renato continuando aqui a história dele. Estamos de volta para mais um bloco do Pod Arena. E hoje, Michelle, nós estamos acompanhando essa história tão inspiradora do Renato. E chegou no momento onde eu particularmente estava ansiosa. Eu fiquei curiosa também. A sua entrada no mundo dos rodeios, teve aí um momento de rolo e confusão, como a Michelle nos trouxe para no mundo do carneiro. Mas agora você vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente. Era um sonho de criança, né? Desde os 5 anos. E eu acho que eu tinha ali uns 9, 10 anos e falaram assim, vamos fazer um rodeio de carneiro. Colocar o filho dos peão da cidade para montar e quem tem vontade de narrar. E só tinha eu que tinha vontade. Meu pai era da comissão do rodeio. E aí eu peguei e falei, agora que eu vou realizar meu sonho. Nossa, eu não dormia de noite. É aquela criança que não dorme, não espera a data do rodeio chegar. Isso com 9 anos. Com 9 Foi sua anos. primeira experiência na arena. Era um rodeio de carneiro, mas era o rodeio de Então, carneiro, o problema Renato. é que não teve, Michelle, porque Ai, meu Deus! choveu, os carneirinhos atolou lá no fundo, lá os boi quase atropelou tudo eles. Ai, E meu por Deus. questão de cuidado com os animais, porque existem esse cuidado, né, no fundo dos bretes, os veterinários e tudo mais, falou, não, é melhor não ter o rodeio. Na verdade, não teve nem rodeio naquela noite, por causa da chuva. E aí, o sonho foi igual abaixo. Meu Deus. Mas, Renato, você não chegou a realizar Não. nenhuma locução no carneiro? Só narrei um versinho porque levaram o microfone pra mim lá falar na beira da arena. Você ficou frustrado? Eu fiquei. Eu imagino. Era o meu momento. Aí passou uns anos, com 15 anos de idade, agora nós estávamos morando em Potirendaba. E a boiada TQP, a Trem que Pula, do Léo, né? Ele estava com uma propriedade em Potirendaba. Ficava ali os touros, tinha arena de treino. E eu frequentava lá. O Rafael de Brito, que é campeão mundial, meu amigo de infância, era uma criança que só tinha um sonho. Só que o pai dele já tinha uma história no rodeio, por exemplo. E a gente frequentava tudo ali. E o pai dele ia lá, montava, tureava, foi cedenheiro também da boiada. O Pitico, que foi cedenheiro. E teve um rodeio rural
Nesse rodeio rural, Michele, só montou peão meia boca. Juraci da Silva, Oh, Eduardo nossa! Gaspar, Nivaldo Figueira, o Colinha, que na época... Galera da nossa época, Nossa, né? galera toda... Só gente grande do rodeio. Buritama era chamada a terra dos duros, Que né? legal. E aí, Doidinho. precisava de um locutor, né? Um locutor ia narrar, que era o Valdinei Cunha, e eu ia narrar o tal... Tava nascendo aquele negócio do Slack, aquelas montarias antes, né? Pra antecipar ali. E me deram a oportunidade. Fui para narrar um rodeio lá também, um amador. Acabei narrando parte do profissional, conhecendo esses grandes nomes do rodeio que eu só via em televisão, em DVD. Na verdade, era a fita da TV Rodeio antigamente. E agora vendo ao vivo, né? Isso foi no ano de 2005. Eu tinha 15 anos de idade. E eu tive a oportunidade, porque o Silvinho, que é meu primo, me conectou e ganhou a oportunidade para mim narrar. E ali eu começo a realizar esses sonhos. Saí de lá com 17 rodeios agendados. Uau. Caramba! A gente começou mais ou menos na mesma época. Eu Sim. entrei no rodeio, era em 2000, ganhei um concurso, conheci o pessoal da TV Rodeio, Miss Rodeio Brasil em 2007. Foi aí que a gente começou a andar junto no rodeio também, Exatamente. né? Ô, Renato, Legal. e ainda falando sobre essa sua primeira experiência, como que foi? Você chegou a estudar ou você trazia a bagagem daquele menino que brincava de ser Desde os 5 locutor anos, do quintal de casa? Conta pra gente, como que aconteceu? Eu treinava muito. Você treinava? Eu ouvia os locutores. Na época, a gente tinha como referência o Asa Branca, né, o Barra Mansa, Marco Brasil. E o Gleidson, até então, eu não conhecia, e nem o Almir, por exemplo. Aí eu conheci depois o Piracicabano, depois vem a escadinha, aí vem Gleidson e o Almir, vem essa mudança de gerações, né? Na verdade, eles sempre narraram juntos, mas vieram as fases, né? E aí vem Rafael Vilela, tantos outros nomes que eu não vou citar, senão eu vou pecar de se esquecer de muitos aqui que eu conheço. E aí eu começava a ouvir, então eu tinha DVD antigo do Asa Branca, ouvia Barra Mansa, ouvia Piracicabana, aquele misto de timbres de voz. Falei, meu Deus, mas eu preciso ser eu. Ainda bem que você tinha essa consciência, Exato, né? porque eu não posso imitá-los, mas eu tenho que ter o meu timbre de voz. Eu posso ter até a pegada de alguém, mas o meu timbre de voz e o meu trabalho. E aí eu fui me descobrindo. Então meu pai tinha um aparelho de som que ele ganhou de casamento, dava para ligar um microfone e dava para fazer a sonoplastia. Então eu era o DJ e eu era o locutor. Os meus vizinhos, eu não sei se queriam me matar, mas eu ligava aquele som e eu narrava E a o microfone tarde inteira. sempre presente, né? Sempre presente. Eu tenho a carcaça do microfone que eu ganhei da minha mãe de infância, de Você tem 5 até anos, até hoje? hoje guardada. Que legal. Guardado. Então eu treinava muito, eu me dedicava, eu escrevia os papeizinhos, eu ouvia o que eles falavam, repetia, mas do meu jeito, para entender, inclusive, o que era um boi pulando, o que é rodar na mão, o que é rodar na contramão, o que é jogar o braço, o que é abrir a roseta. Então eu sempre fui assim, meio essa geração Almir técnico, de entender toda a produtividade, né, da montaria em 8 segundos. Você tem uma boa oratória. Você sempre foi um locutor que sempre falou muito bem. Quando eu digo falar muito bem, não além de ter uma voz muito boa para a sua profissão, você fala corretamente. Isso é muito importante também. Você fez algum curso de oratória? Nunca. Nunca? Nunca, Michele. Eu até tentei fazer, cara, mas não deu certo. Eu vejo isso como dom de Deus. Não tem explicação. Não tem explicação. Mas a gente precisa se aperfeiçoar. Por isso tem que treinar, em tudo. ouvir, né? Eu acho que quando a gente anda com pessoas mais experientes e pessoas que têm conhecimento, a gente agrega, a gente conhece e a gente vai melhorando e lapidando conforme o tempo vai passando. E a sua esposa? Onde você conheceu ela? Quando ela chega? Você estava no rodeio? Ela era do rodeio? Não? Conheceu ela na igreja? Como que foi? Conta pra gente. Ela era, assim, frequentava rodeio, gostava da Michele Soares, tinha um cabelão preto, sempre bem arrumada, bem trajada, como a gente diz no rodeio. E eu estava narrando em Sales, Michele, um certo ano, acho que foi em 2008. Quando eu olho na arquibancada lá de dentro, eu vejo ela. Falei, meu Deus. A flechinha lançou, né? Lançou. Eu falei, é forte, Brasil. O que é isso? Aí eu falei, esse laço não pode escapar. E eu narrei. Aí Você enxergou ela lá na arquibancada. Na arquibancada. Tava ela, meu concunhado hoje, e a minha cunhada, né? E ela lá junto, porque eles eram mais velhos e levava ela que era mais novinha no rodeio. E eu era amigo deles, eles me convidavam para ir em churrasco lá em Novo Horizonte, a terra natal dela. Nunca tinha aceitado. A partir daquele dia ele não perdeu mais nenhum churrasco. E aquela foi a primeira vez que você viu ela? Eu era amigos já
da minha cunhada e do meu concunhado. Mas ela foi a primeira vez que eu tinha visto. Olha só! E eu falei assim, nossa, que né, parece que ela tem um negócio diferente. Deu uma conexão ali, né? E aí eu lembro até hoje que eu tava narrando, o Samuca era meu DJ. Lembra do Samuca? Lembro! E Opa. o Samuca, hoje ele é policial, foi meu primeiro sonoplasta. E ele tava tocando lá naquele rodeio. E aí tinha uma música do Daniel. Beijo, Samu. Tinha uma música do Daniel que tinha lançado, tava um sucesso, aquela Me joguei no chão, na sala de estar. E eu soltei essa música, virou uma trilha sonora nossa, porque quem é do rodeio tem as conexãozinhas, né, dos bastidores. E aí já sabia que tava, aquilo ali era uma trilha sonora desse possível romance, esse possível relacionamento. Mas ela não queria saber de mim não, Michelle. Ah, é? É porque eu era meio nervosinho, né, meio briguentinho às vezes, e aí ela falou, não, e parece que esse locutor aí é meio bravo, tem hora, não quero namorar com ele, não. E aí, depois de um certo tempo, ela viu essa possível transformação que foi acontecendo, depois de eu ter um encontro com Deus, e ela falou assim, agora eu quero me aproximar dele, eu quero conhecer esse Deus que ele conheceu. Quando você entra no rodeio, você era católico, certo? Sim. Qual foi o momento dessa transição? O que te levou a isso? Qual foi... Porque sempre acontece alguma coisa, sempre tem um chamado, né? Como que foi essa transição pro Renato? Essa transição foi uma transição, assim, que eu vejo que, para algumas, não todas, para algumas pessoas foi meio incompreensivas, né? Existia um certo preconceito no passado, essa questão de evangélico e católico e tal. Eu nunca misturei placa de igreja, sempre respeitei. Deus é um só. Exatamente. Deus ele é pai, né? Ele é o nosso pai. O pai é nosso, eu costumo dizer. E a Volta questão... o microfone só um pouquinho aqui, isso, obrigada. A questão é que as pessoas que se dividem no meio da sociedade. E a gente cresce muito confuso com todas essas coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa placa? Por que a outra? E placa quem criou foi os homens. Exato. Mas quando eu tenho essa transição, esse encontro com Deus, é porque eu vivi algo muito sobrenatural, Michelle. Eu estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida, narrando rodeio, ganhando um bom cachê. Você sabe muito bem, mais do que qualquer um, o quanto um profissional do rodeio sofre para chegar nesse lugar. Eu estava ali entre os melhores locutores do Brasil agora. Eu estava ali narrando os melhores campeonatos de rodeios do Brasil. Principais eventos, Bianca. Ô Renato, exatamente. Quais foram, nessa época, as principais arenas que você teve a oportunidade de trabalhar? Olha, em 9 anos de carreira, em 8 eu narrei em Barretos. Você imagina, no meu segundo ano de rodeio, o Sigmar olhou para mim, por Tirendaba, e falou assim, você tem sonho de narrar em Barretos? Eu falei, eu tenho. Ele falou, então faz a sua mala, avise seus pais que amanhã eu tô te levando para lá para narrar o rodeio júnior. Que legal. Você estava no melhor momento da sua carreira. Isso foi em 2006. Eu comecei em 2005. Em 2006, ele faz esse convite. O Sigmar tinha acabado de aposentar, ele teve um problema no joelho, teve que parar de montar e virou juiz. E aí, nessa época, ele era juiz no Circuito Barretos, onde a Michelle dava as coberturas todas, né, no início da carreira. E eu narrei o Rodeio Júnior. No Rodeio Júnior é de segunda a domingo, no Parque do Peãozinho. E quando eu narrei à tarde, eu não sei quem era, se era o Milton Collen na época, alguém, ou o Marcão Abud passou por lá, eu não sei. Só sei que o Sigmar falou, ó, te olharam lá do Rodeio Brahma, lembra? O Qualify chamava Rodeio Brahma. Hoje é a final do Circuito Barretos, na segunda até a quarta, né? Ele falou assim, gostaram de você e quer você na Arena Grande. Lá no Buracão. Lá no Buracão, lá no maior estádio de montaria que existe. Então, assim, eu falei, que é isso? Pra mim, isso é muito forte. E o Samuca tremeu as pernas, porque a gente tocando numa arena lotada, mas era menor. E não imaginava que ia narrar com os grandes profissionais. E ali tinha muitos nomes que depois foram fazer sucesso. Ali já tinha o Bob, que aposentou, já tinha acho que o João Paulo Salles montava ali, Alisson Saldanha, uma galera antiga que teve muito nome nos campeonatos. E eu estava entre esses locutores, os melhores que estavam ali também, porque também tinha uma seleção de locutores que iria para o internacional. Então também era uma classificação, uma disputa. Imagina você sair de uma areninha e ir numa arena que cabe 35 mil pessoas sentadas no mesmo dia, só que agora à noite. E foi uma transição, assim, rápida e momentânea. Como você falou, em um momento você estava ali no Rodeio Júnior e, do nada, podemos assim dizer, você estava dentro do maior buraco de rodeio da América Latina. Você conseguia também conciliar o seu crescimento, o patamar profissional que você estava? Olha, conciliar é algo muito forte para aquele momento, porque eu tinha 16 anos de idade. Além da pouca idade. Além da pouca idade, eu acredito que foi Deus
porque só Deus para convencer o coração do ser humano, a pessoa ter um olhar clínico e falar assim, o menino tem talento, vamos levar ele para lá, né? São muitos nomes, são muita gente com talento no rodeio. É muitos locutores que são muito bons que a mídia não conhece. Surge gente todos os dias. Todos os dias, né? A gente que rodou aí, eu rodei em 12 estados do Brasil narrando rodeio, com a minha pequena história. Eu vi muita gente talentosa que nunca narrou Barretos. E se for lá em Barretos, coloca muita gente no bolso. Bom, você estava fazendo Barretos, ficou ali 8 anos fazendo Barretos, Exato. fez Top Team, fez Circuito o Barretos, Circuito Barretos. Você Liga. estava na melhor fase da sua carreira. E aí, só que faltava alguma coisa. Eu tinha um vazio dentro de mim, Michele. Então, é o seguinte, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. É uma fase muito importante dessa conversa, da história do Renato Quadrelli, e para vocês entenderem como foi esse chamado de Deus. Então, fica aí, daqui a pouquinho a gente já volta para continuar esse assunto. Estamos de volta para mais um bloco do Pod Arena. Hoje, conhecendo um pouco mais da sua história, Renato, que alegria poder ter você aqui junto conosco. E no último bloco, nós estávamos falando sobre algo essencial e algo que você soube identificar logo no início da sua carreira, no momento onde você estava em ascensão, onde você trouxe que faltava algo para você. Sim. Imagina você entrar nos holofotes acesos, né? A transição do telão para o LED, vivendo um cenário assim espetacular. Hoje vocês vivem ainda o melhor da tecnologia, né? O seu nome no outdoor, na televisão, nos cartazes, a população te esperando chegar como um artista ali, né? O locutor, o peão, todos que trabalham na arena, eles são os verdadeiros artistas. Não existe artista que é o show, o cantor, não. Quem faz acontecer o evento é o pessoal do rodeio. O show é só a cereja do bolo. E você vivendo esse ápice, esse momento tão especial, narrando Top Team, Liga Nacional, PBR, Circuito Barretos na época. Eu vi a equipe Roseta nascer, participei disso, né? De que hoje o meu amigo Henrique Moraes, que me abriu muitas portas, vive esses grandes campeonatos. O Circuito Rancho Primavera, você estando no meio de todos os 5 melhores locutores do Brasil, saindo com ele nos cartazes, nos DVDs, né, os registros que tem, inclusive na TV Rodeio. Vivendo o sonho de todo profissional. Vivendo o sonho. Pessoas que você assistia nos DVD da TV Rodeio e agora você está pessoalmente, entende? Isso é muito forte. Só que dentro de todo esse cenário, quando você sai de dentro daquela arena, de dentro daquele lugar, eu tinha esse vazio. Quando entrava no quarto do hotel, quando viajava de volta para casa. Porque a fama, ela não preenche a ausência de algo que só alguém pode preencher. E esse alguém era Deus, que eu não conhecia na essência de fato. Como vocês disseram, a questão da igreja que eu nasci, houve essa transição, né? Eu me identifiquei por causa da experiência e eu volto lá no Alaides. Era 2h30 da manhã de uma madrugada que eu estava querendo tirar minha vida. Vivendo tudo isso, ganhando um bom dinheiro, narrando as melhores festas. E você ficou pensando nisso por um tempo? Ou... Porque assim, é o que você falou, você estava vivendo o sonho de todo profissional. Você estava na sua melhor fase, você estava ganhando bem. Você chegou no ápice da sua carreira, podemos dizer assim? Sim. E a hora que os holofotes se apagavam, você estava sozinho. Faltava algo. E não é só eu, né, Michele? Acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa de por isso. alguma forma. Só que às vezes não entende o que é esse vazio ou esse algo que falta. Às vezes a gente coloca expectativa nas pessoas. Mas você passou por essa fase. Quanto tempo ficou passando esses pensamentos na tua cabeça? Não tenho mais propósito, eu quero tirar minha vida, ou não é isso que eu quero? Era sempre que passava isso. Na verdade, esse vazio acompanhava, né? Você bebia? Bebia. Quando estava com as pessoas, então a gente bebia, eu fumava, mascava fumo, aquela coisa toda de cowboy. Mas quando estava sozinho, aí eu percebia que não fazia sentido a gente pegar um dinheiro de um cachê, gastar com bebida. Às vezes eu era agressivo, brigava. Teve algumas situações que eu passei em eventos que discuti com pessoas. Quem nunca discutiu com segurança em fundo de brete? Que maltrata os profissionais do rodeio. Às vezes, não todos. Existem muitos respeitadores, mas a gente lá do passado viveu muita dificuldade. Então você vai
pegando um pouco de ranço de algumas coisas, porque você tá ali para trabalhar e vai vivendo tudo isso. Aí você percebe que algumas pessoas só se aproximam por interesse. E verdadeiros amigos, só nós sabemos quem temos de verdade. Então, a gente sabe a contar no dedo quem são e De uma mão. Exatamente, quem é e que não é. E esse dia do Alaide, você já tinha preparado tudo, então? Essa madrugada, uma voz fala no meu ouvido, tira sua vida de uma vez por todas, você não tem amigos de verdade, isso e aquilo. Toda aquela mentira que a gente diz, que o diabo diz na nossa mente. E eu estava prestes a tirar minha vida, com 1 litro de cachaça, uma lata de tabaco, o cigarrinho de pai, o pairinho que a gente tava ali e tal. E eu falei assim, eu vou acabar com a minha vida de uma vez por todas, então, porque não faz sentido. Eu trabalho, eu vou lá, eu apareço e tal, mas no final as pessoas não gostam de mim. Parece que só aproveita do momento da mídia. Mas quando a gente quer ser humano, a gente quer viver, né, com nossas pessoas, como a gente vive com nossos filhos hoje, com a nossa família, ser uma pessoa normal na sociedade. E aí, de repente, era somente os planos de Deus, porque todo propósito nasce através da dor, né? Essa era a minha dor. E aí, 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, o Alaídes acorda, diz que o Espírito Santo mandou acordar ele, e mandou ele na minha casa para ele trazer uma palavra para o meu coração. Disse, vai na casa do Renato, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Quem que levanta da cama 2 e pouco da manhã para ir na casa de outra pessoa se não for algo muito forte? Pois né? é. Aí o Alaídes, ele tava indo na igreja. O Alaídes era um peão de rodeio. Montava top team, montava roseta, montava circuito Rancho Primavera, circuito PBR, ele era um dos top 40 da PBR também. E a hora que ele chegou na sua casa, que você Ele viu parou na frente da minha casa. Ele tinha largado o rodeio, fazia 2 meses. Ele já tinha também se despedido do rodeio. E eu continuei narrando 2 anos e meio ainda depois desse encontro com Deus. Ele parou na porta da minha casa. E eu comecei a chorar, porque o Alaídes já falava de Deus pra mim. Só que eu não queria saber. É muito difícil você querer saber de Deus quando você não quer saber dele. Entende? A pessoa queria te enfiar a Deus quando você não quer saber. Eu queria beber, eu queria farrear. Todo mundo passa por esses momentos quando trabalha nos eventos. E aí ele falou assim, pode chorar, porque quando você terminar, eu vou falar de um homem que há 2000 anos atrás, ele derramou sangue na cruz do Calvário, ressuscitou no 3º dia, para nos trazer vida, vida com abundância. Você não vai morrer, Renato. E aí ele entra, ora por mim, eu caio em sono profundo. E eu vou pra cama, Bianca. 3 horas da manhã, o Alaídes vai embora. 6 horas da manhã, o Alaídes está dentro do meu quarto, me acordando e dizendo assim, vim te ensinar a orar. E aquele vazio começou a sair de dentro de mim. Porque ele me ensinou a conectar com o nosso Criador. E só tem um jeito de se conectar com ele. Vivendo um relacionamento de verdade. Em oração, conexão, sintonia, meditação. Olha que importante isso que você está falando. Nós, através da televisão, a gente atinge uma massa muito grande de pessoas. Exato. E às vezes alguém que está em casa agora precisava ouvir, sente esse vazio, sente essa dor, sente essa falta de alguma coisa, coloca as expectativas ou no marido ou no filho, busca alguma coisa em alguém que ninguém vai poder preencher esse vazio. Exatamente. Somente ela mesma buscando o caminho, buscando, né, o seu relacionamento verdadeiro com Deus. E hoje tem tanta depressão e as pessoas não sabem de onde vem, e vem desse vazio. Exato, Michele. E lembra que nesse tempo não se ouvia falar, Bianca, de depressão? Não era falada. Hoje é tratado. Era um tabu. Era um tabu. Era frescura. Era frescura. As pessoas falavam. Não, isso é frescura. Toma vergonha. Às vezes alguém poderia Eu falar passei assim, por tá? isso e eu ouvi que era frescura. Pois é. E não é. A depressão é o mal do século. Tanto que eu estudo psicologia hoje, porque eu vi que dentro do meu chamado eu precisava de me especializar para aprender a cuidar das pessoas de forma física e também de forma espiritual. E aí no outro dia você já foi para a igreja? Já começou a se conectar ali? Como que foi? Conta pra gente. Você ainda foi relutante? Não, demorou um tempo pra você seguir o caminho? Eu fui pra igreja, terminou a oração, engraçado, né? Eu falei, não, pode rezar aí que eu vou rezar deitado. Ele falou, não, vou te ensinar a orar. Porque os irmãos da minha igreja falaram que tem que ser de joelho, senão o céu nem desce. Ele falou assim, senão Deus não vai falar conosco. Aí eu fiquei de joelho. Primeira vez na minha vida que eu fiquei de joelho. Aí ficamos lá no meu quarto orando. E o Alaídes é um peão, gente. A Michele conheceu o Alaídes, né? Da nossa época. A Bianca não conheceu, mas tem a oportunidade de conhecer. Ele da nossa época soa muito antigo.
Não, isso aqui faz Não, mas um 11 anos abençoado, um atrás, queridíssimo. né? Um pouco mais. Um pouquinho mais. E o Alaídes, um peão. Quando eu falo a questão do Alaídes, dessa época do peão, é porque antes... Hoje as pessoas são letradas, tem peão com formação hoje. Era mais simples. Na época era mais simples, é o bruto, rústico e sistemático, né? E o Alaídes começou a falar tanta palavra bonita. Eu falei, onde você aprendeu essas coisas, irmão? Ele falou, na igreja, com Deus, lendo a Bíblia e tal. Eu falei, cara, que interessante. A gente só falava bobeira, às vezes, fundo de brete. E agora ele tá falando tão... E aquilo foi me preenchendo. Dali nós fomos para a igreja, fomos orar com as irmãs lá do círculo de oração de manhãzinha cedo. Naquela oração eu fui preenchido literalmente por Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo naquela manhã. Aí à noite eu já ia dar uma voltinha, não fui para a igreja, aí eu queria dar uma voltinha. Quando eu coloco minha bota, minha calça, minha camisa fivela, penteou o cabelo... Já tô abençoado, já fui de manhã, já orei. Já tô cheio, tô preenchido. Eu falei, vou dar um rolezinho, né? Vou ver um tuco-tico-tuco que vai ter ali no clube, ver as meninas e tal, aquela coisa de jovem, solteiro. Aí ele pegou e falou assim, ele pegou e falou, não, ele aparece na rua que eu estava indo pro clube. Olha ele falou, só. onde você vai? Eu falei, onde eu ia, né? Estragou o rolê. Ele falou, não, você vai pra igreja comigo. Nós vamos, hoje é dia do Senhor. Depois você vai pra onde você quiser, agora você vai pra igreja. Você vai ouvir a palavra. E aí fui. Aí o pastor pregou lá, sal da terra, luz do mundo. Eu não entendia, foi nada daquele negócio. Achei que era um tempero. No final ele falou, nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E meu braço, quando eu fui ver, já estava erguido. E eu fui lá na frente entregar minha vida para Jesus. Que legal. E aí, dali começa a minha história da fé. Alguém que foi preenchido por Deus e que começou os primeiros passos no evangelho. Continuei narrando rodeio, claro, como profissional. Mas agora eu não precisava mais de beber, de usar alguns vícios para poder se achar que estava se completando, dizemos assim. Mas a própria palavra foi o suficiente. E no próximo bloco a gente vai entender como que andou a fé e o rodeio, o que ele acha do rodeio hoje, né? E tudo isso virou também uma grande história, virou livros que a gente vai trazer para vocês no próximo bloco. Então não saia daí. Estamos de volta para o último bloco do Pod Arena. Tá passando rápido, hein, Mi? Muito rápido, a gente vai ter que fazer uns 10 programas com o Renato. Ainda mais com essa história, Renato. Nós estamos aí acompanhando toda a sua trajetória, desde a sua infância, vida no rodeio. E chegamos a um momento muito especial, onde nós falamos no bloco anterior sobre a sua fé. Você disse que se entregou de verdade a Jesus na igreja. Acredita que aquela foi a sua verdadeira virada de chave? Foi a partir dali, daquele momento que você sentiu que a fé realmente estava fazendo parte da sua vida? Sim, Bianca. Eu entendi que a fé ela é independente da placa da denominação religiosa. Perfeito. Sabe? O acesso com Jesus todos nós podemos. Aí eu conheci na Bíblia, depois estudando, me formando, que existe uma passagem que o véu do templo ele se rasga. Né? Somente os sacerdotes acessavam o Santo dos Santos no tabernáculo ou no templo, lá no sistema judaico e tal, em Israel. E quando esse véu se rasga, é Deus dando o livre acesso de nós mesmos poder acessar ele. Nós não precisamos de vamos se dizer assim, de pessoas que levem nós a Deus. Não. É claro que Deus nos usa como pessoas para evangelizar, mas nós não precisamos de... Como se acessar um artista, precisa do empresário, precisa de alguém que intermedia isso. Não, nós temos o livre acesso. Se a pessoa que está nos assistindo agora dizer, eu quero que Deus me preencha, visite o meu coração, eu permito que Ele faça morada em mim, nós somos templo, morada, casa, para que o Espírito Santo venha habitar. Essa foi a virada de chave. Eu nunca imaginei que um peão de rodeio, bruto, rude, sistemático, poderia me dar o acesso a uma pessoa tão importante que é a presença de Deus. E você foi muito mais além. Porque ter esse relacionamento com Deus, muita gente tem. Você queria mais, você queria fazer parte da obra dele. Exato. Por um tempo você andou com o rodeio, trabalhando no mundo, como a gente fala, Exato. né? Deus precisa das pessoas no mundo levando a palavra dele. Só que você queria mais, você se desconstruiu, você abriu mão do que você contou pra gente até aqui, você mais amava. Desde os 5 anos de idade, o Renato Quadrelli brincava de ser locutor. Sim. Você abriu mão disso para seguir a palavra de Deus. Como foi essa desconstrução? Michele,
Quando a gente vai aprendendo a palavra e vai ouvindo e sendo ministrado, você lembra daquela passagem, vocês que são cristãs também, de Abraão e Isaac, quando Deus pede o Isaac dele? Se você é um homem de fé mesmo, então entrega o seu filho que eu te dei. E a locução era o meu filho. É difícil você explicar isso para uma pessoa que não quer compreender. E muitas vezes eu fui incompreendido, fui criticado. Tem gente que me critica até hoje. E você perdeu sua fonte de renda. Exatamente. Era o seu trabalho, o rodeio. Você ganhava Exatamente. super bem dentro do rodeio. Você teve que Exatamente. se reinventar eu em fui um todas peão. as formas. Eu dei um salto, né, no que eu contei para vocês, mas eu fui um peão que montei estrutura. Quando eu tive a oportunidade de começar a narrar, eu montava a estrutura, a arquibancada, a arena, tenda, camarote, embretava os touros da TQP para ter oportunidade de narrar. O cachê nasce depois de anos de construção. E agora eu estava ganhando um cachê, cheguei a ganhar 11 mil reais por semana. Então, assim, era 40 mil reais no mês. A minha esposa casou com um jovem que estava narrando os melhores campeonatos. E vou te revelar algo, aquele rodeio que a gente trabalhou junto em Cuiabá, no final da minha carreira, foi naquela viagem, num avião, que Deus falou comigo. Sério? Sério. E eu já tinha deixado tudo por Jesus. Que você tinha que abrir mão. Mas era um particular. Ele falou assim, agora eu quero tudo. Não quero mais que você seja só um locutor de rodeios. Mas eu quero que você seja um locutor da minha palavra. Eu poderia ter dito não para Deus. Mas eu quis. Sabe por quê? Porque se ele deu o único filho para morrer numa cruz por nós, para nos perdoar, para nos restaurar, para ter me arrancado de uma depressão que eu não sabia que era, por que eu não posso fazer nada para esse Deus? Qual é o meu propósito? Foi aí que nasceu o primeiro livro? Quando Deus escolhe alguém? Sim, alguém chegou em mim e disse assim, Deus tem algo para você que cabe dentro de uma caixa de sapato, mas não cabe dentro do Brasil. Olha que legal, a capa do livro é ele com o chapéu. Aqui, deixa eu virar aqui para vocês, assim. Aqui, deixa eu virar aqui para minha câmera, acho que é melhor. Ele com o chapéu e ele sem o chapéu, quando Deus escolhe alguém. Você entregou a sua vida verdadeiramente, totalmente a Jesus, se desconstruiu, abriu mão do que você mais amava até então, que era a sua profissão, e aí você veio contar a história no livro. Foi quanto tempo depois que você saiu do rodeio que você escreveu o livro? Deus falou para mim escrever esse livro da minha história em 2015, um ano depois que eu saí do rodeio. Eu saí em 2014, me despedi em Louisiana. Esse vídeo viralizou na internet, eu não sabia que o Atlantis Person na época ia postar. Louisiana, o locutor Renato Quadrelli está deixando os trabalhos aqui na noite de hoje. De hoje em diante, eu não sou mais locutor de rodeio. Eu sou apenas o Renato Quadrelli da Silva. Nunca imaginei que ia parar de narrar rodeio, mas o Senhor Jesus tocou no meu coração e essa é a minha missão daqui pra frente. Questionem o que quiser, pode pensar que eu sou louco, mas estou aqui para pisar nessa terra abençoada de Deus e falar de um único homem que morreu na cruz do Calvário e nos comprou com seu sangue. Só que aí somente depois de 10 anos, Michele, que vai nascer de fato esse livro de uma forma mais robusta, de uma forma com uma estrutura do antes, do meio, né? E agora a construção que dá sequência na minha história. Hoje eu já eu narrei em 12 estados do Brasil, eu falo no meu testemunho, já preguei em 16 e 8 países pregando a palavra de Deus. Olha, então é uma história de vida que o personagem está aqui falando, não é a história que contaram. Né? E quem quiser acessar essa história vai ser muito bem edificado, não por mim, não por minha história, mas por aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Ó, vou te fazer uma pergunta, vou te encostar na parede agora, hein? Bora lá. O que você acha de quem vende terreno no céu? Eu não concordo. E aí depois tem um outro livro agora, você fez um devocional, é isso? E aí você perguntando da minha esposa, e a minha esposa sempre foi muito do bastidor, né? A mulher que acompanha, que está do lado, também uma pastora, mas que prefere o tempo de mesa, que prefere o bastidor, restaurar casamento, aconselhar a pessoa, recepcionar pessoas e aconselhar pessoas a sair de uma vida das drogas, de vícios e etc. A gente já ajudou a restaurar muitas pessoas. E ela vive sempre nesse bastidor. Só que aí eu falei, meu amor, não é só isso que Deus tem para você. Você tem mais para entregar. E aí ela se descobriu em Deus. Ela se descobriu em Deus e ela começou a notar em toda essa carreira de fé, desde 2014 até agora, mais de uma década servindo a Deus, tudo aquilo que a gente viveu de experiência, a gente começou a colocar em páginas junto. E nasceu o devocional,
Sem Legal. rodeios. E detalhe, não é sem rodeios por causa do rodeio, gente. É sem rodeios porque é papo Sem reto. enrolação. Sem enrolação. É. E tem pessoas que tem que explicar, né? Ah, o cara saiu do rodeio e tá criticando. Não, não é isso. Sem rodeios é um papo reto, papo direto, com mensagens simples, objetivas. É diário, são mensagens diárias. É um Diário, estudo. 365 mensagens. Mostra pra sua câmera aqui, por favor. Uma para cada dia. E esse aqui está imperdível. Sabe por quê? Estamos lançando aqui agora. Olha Parabéns! que legal! Gente, e olha que importante, mesmo que você ainda não... eu tô assistindo, eu gostaria muito de entender, de me aproximar, de ter esse relacionamento com Deus, mas eu não entendo muito da palavra. O livro vem de uma forma simplificada, vai ter a mensagem ali diária, você vai Sim. poder exercitar aquilo, é isso mesmo? Exatamente. Você Olha que pode legal. ver, se for ler as primeiras folhas, em janeiro aí, o primeiro mês, que agora para 2026, tá? Olha que legal. Que lindo. Isso. Traz um versículo do dia, Isso, o uma tema. E tem as notas onde a pessoa pode Olha que escrever. legal. Exatamente, É ela um pode estudo escrever. bíblico. Volta aí, por favor, só no primeiro, onde está escrito janeiro, você já percebe que Deus já começa a falar no mês. Peraí, mas Antes não. de chegar no capítulo. Olha aí a mensagem. Todo começo é uma oportunidade para recomeçar em Deus. É isso. Que legal. Quem sabe esse pô de arena resume nisso. Ó, então tá lançando hoje aqui pra você que tiver interesse. Olha aqui a foto dos dois, que lindo. Onde que a gente encontra o livro, Renato? O livro pode encontrar na bio do meu Instagram, tem o nosso site, renatoquadrelli.com.br, /sem rodeios, papo reto com Deus todos os dias. Também na Amazon. Então tem tudo aí na internet, tem todas as plataformas que dá para as pessoas encontrar. E também, se não tiver se tiver muito desafio para as pessoas que às vezes não conseguem acessar, chama a gente no direct, gente. A gente é simples, não tem essa frescura, não. A gente responde, manda o link, ajuda e despacha o livro para você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Nossa, E que detalhe, legal. Michele, nós estamos indo para os Estados Unidos, Uau! fomos convidados para ministrar lá. Estamos sendo consagrados pastores americanos, Que legal. eu e a minha esposa, uma promessa de Deus. E detalhe, o que esse podcast de vocês está me dando a oportunidade de anunciar, eu estou indo pisar na terra do rodeio, no Texas. Que A maior legal. faculdade teológica dos Estados Unidos fica lá em Dallas. Ah, é? Eu não sabia. Na Cefenai. Inclusive, quero mandar um abraço lá, pastor Kedney e todos lá de Cefenai. E um fanzaço do rodeio que está assistindo a gente, que é o Vitor Amádio, de Boston. Eu vou ter a oportunidade de palestrar para cerca de 100 empresários da área da construção em Boston, que trabalha na área da construção, e cada um tem a sua história. O Vitor é de Rondônia, é do rodeio, é sertanejo e tal, e tá lá, e viu a minha história, é fã desde a época do rodeio, está nos levando para levar uma mensagem de empreendedorismo do reino. E você vai lá visitar os peões nos Estados Unidos? O Os Eduardo nossos Aparecido brasileiros? já falou comigo, o Juninho Dozinho já falou comigo, eu sempre estou legal. conectado, o Denner, pessoas que viajou na minha época, né? O Rafael de Brito, acho que ia voltar para lá agora, Eu talvez acho que ele já até foi, inclusive. ele estava montando no México, né? Então, assim, acho que a gente há de se encontrar lá. Eles estão de férias, na verdade, né? Mas estão voltando por esses dias. Ô, E olha Renato, e você consegue enxergar a conexão de todo a sua atuação até aqui, onde você veio do mundo do rodeio, seu sonho, agora encontrando de uma forma mais madura, porque como você trouxe, você vai para a terra do rodeio, você vai para Texas ministrar. É uma paixão antiga que ainda tem dentro do seu coração em atuação com o seu verdadeiro propósito, que é a palavra de Deus. Exato. Hoje eu consigo identificar tudo isso. No início, como a gente estava conversando, eu e a Michelle, antes de começar aqui o programa, né? Sobre a nossa vida pessoal e tal. No início a gente não compreende tanto. Para entender esse vazio, para ser preenchido, dar os primeiros passos, a gente não consegue entender. Por isso que Deus, ele trabalha com a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu tive que esperar muitos anos para começar a viver o que eu estou vivendo hoje. E o segredo está em não desistir dos sonhos. Ô Renato, e agora eu queria te fazer um convite. Nós estamos nos aproximando do Natal, uma época espiritual tão forte, onde nós sentimos profundamente a presença de Deus. E eu queria que você deixasse uma mensagem especial a todos os nossos telespectadores, a quem nos acompanha, porque eu tenho certeza que a sua palavra vai fazer a diferença na vida de alguém. Sim. A gente costuma dizer que
Na verdade, fontes históricas diz que não foi o dia 25 que Jesus nasceu, mas foi o dia que escolheram para estar na folhinha, para estar determinado que este dia é o dia do nascimento de Jesus. Então nós acreditamos piamente e celebramos esse dia como o nascimento do Salvador. E um versículo que eu quero compartilhar com todos que nos assistem está em Lucas, capítulo 19, verso de número 10. Está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez hoje seja o momento de todas essas pessoas celebrar e meditar nesse texto, nesse versículo, porque foi o próprio Jesus que disse quando ele queria entrar na casa de Zaqueu e transformar a história daquele homem, que era um cobrador de impostos, que vivia de forma ilegal, mas a partir do momento que Jesus entra na casa dele, ele muda a história daquele homem, na hora ele sente vontade de renunciar também muitas coisas que ele cometeu para abençoar pessoas, para ajudar os pobres, os carentes e fazer da vida das pessoas uma vida melhor. Então, que neste Natal, todas as pessoas que nos assistem sejam abençoadas, sejam edificadas e transformadas pelo aniversariante, que é Cristo Jesus. Oh, glória! Amém, que delícia lindo! receber você aqui, Renato. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim, né, do nosso encontro aqui, mas foi muito bom ouvir a sua história. Espero que tenha inspirado milhares e milhares de pessoas que estão nos acompanhando. Pode ter certeza que a sua trajetória, tudo que aconteceu na sua vida, que você teve coragem de compartilhar aqui conosco, alguém que está lá em casa estava precisando ouvir e está fazendo a diferença. O seu propósito está sendo cumprido. Uma honra estar aqui com você, viu, meu amigo? Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês por ceder esse espaço, toda a produção, a Érica, todo o Pô de Arena, conhecer a Bianca, que só via na internet, na televisão, na TV, mas agora pessoalmente, vocês. E minha esposa realizar o sonho também de estar pertinho de vocês. Gente, uma pastora seguidora, arrasou, hein? Que linda, viu? E que linda. Certeza que sua abençoa esposa. a gente. Renato, muito obrigada. E quando precisar, estou à disposição, não só de vocês, mas do rodeio, toda a família do rodeio. E eu faço parte, e faz parte da minha história. Eu falo que eu não estaria onde eu estou hoje como pastor, como um líder religioso, como um pregador às nações, um conferencista, um escritor, se eu não tivesse passado pelo rodeio. Então há um propósito determinado debaixo do céu, como diz no livro de Eclesiastes. Então eu estou à disposição de todos. Quando precisar de uma oração, chama o Renato Quadrelli. Amém. É isso aí, Renato. Obrigada pela sua participação. Novamente, foi uma alegria ter você junto conosco. Chegamos ao fim De uma forma leve, que gostoso, de uma forma né, Bianca? leve. Foi muito especial. E você que nos acompanha através do canal 200 da Parabólica Digital, fica agora com a nossa programação. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.